Salve galera do canal Uma Aventura com Deus! E aí, tudo bem com você? Comigo está tudo bem também. Eu sou Léo Paiva e no vídeo de hoje eu quero iniciar uma série de vídeos com você sobre como ouvir a voz de Deus. Mas antes da gente continuar esse vídeo, eu quero falar sobre você sobre uma novidade. Você sabia que nós temos agora uma marca de roupa, um projeto que é uma marca de roupa? Não? Então é o Your Global Mission. O Your Global Mission é a sua missão global e a gente tem a visão de inspirar pessoas a viverem a sua missão na sua localidade. Cara, a gente produziu 8 estampas, uma mais linda que a outra. Ó, essa daqui é uma delas, nunca foi sorte, sempre foi Deus. O Espírito Santo está pronto para download. E temos também aqui, ó, uma outra estampa, o ID. E o mais legal disso tudo é que 100% do lucro dessas camisetas, desse projeto, ele é revertido para a obra missionária. A gente tem a visão de sustentar missionários e projetos missionários. Então esse lucro a gente vai enviar para essa galera, tá beleza? Então se você quiser a sua camiseta andar aí, ó, no look, todo chiquitoso, chiquitosa, pode fazer o seu pedido, vou deixar aqui no link na descrição. Então vamos lá, talvez você seja como eu, que durante muito tempo eu sempre fiquei com uma dúvida, será que Deus realmente fala? Será que eu tenho ouvido a voz de Deus? Será que isso que eu percebi aqui, ou que eu tive a impressão, é de Deus ou não? Será que depois de 2000 anos, o mesmo Deus que falava com Jesus, com os discípulos, ou o Deus de antigamente que falava com Moisés, com Arão, com Abraão, é o mesmo Deus e ele continua falando? Será que eu posso ouvir a voz de Deus? Cara, eu sempre tive dúvidas sobre isso. E a resposta, ela é simples, clara e objetiva. Sim, você pode ouvir a voz de Deus. Eu posso ouvir a voz de Deus. E Deus continua. E Ele sempre irá falar. E o mais legal de pensar sobre esse assunto é que essas mesmas dúvidas que eu e você nós temos hoje, o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, depois de 400 anos de cativeiro, eles também tinham dúvidas sobre isso. Eles tinham dúvidas, primeiro, sobre quem era Deus, e a segunda, quem eles eram. E é exatamente aqui que nós encontramos os dois maiores problemas para nós ouvirmos a voz de Deus. Quando nós temos dúvida a respeito de quem Deus é, nós damos abertura para pensamentos enganosos. Porque aí você começa a pensar sobre isso. Fala assim, será que Deus fala? Será que Deus ele é um Deus realmente poderoso? Será que Deus ele é criativo? Será que Deus é tão justo? Porque tem tantas tragédias no mundo. Será que realmente ele é um Deus onipresente, onipotente, onisciente? E aí, esses pensamentos são pensamentos mentirosos, enganosos. E eles começam a afetar o nosso coração e a nossa mente, porque nós realmente não sabemos quem Deus é. E foi exatamente isso que Moisés ele quis combater quando ele escreveu o livro de Gênesis e o Pentateuco. Tinha essa ideia, uma ideia errada no povo naquela geração, e Moisés ele começa a escrever Gênesis ali no capítulo 1, ele escreve mais de 11 vezes as palavras e disse Deus, dizendo Deus, ou e disse mais Deus. Então essas palavras você pode olhar ali no capítulo 1 que elas se repetem 11 vezes. E o que Moisés estava querendo dizer com isso? Que o nosso Deus, o Deus verdadeiro, ele não era um Deus feito por mãos humanas, como um Deus de madeira ou como os outros deuses que eles tinham ali no Egito. O Deus era o Deus verdadeiro e era um Deus que fala, amém? Então o nosso Deus ele é um Deus que fala, e Deus é um Deus tanto que fala, que a sua palavra ela é muito poderosa, e Moisés estava declarando isso, porque a fala de Deus, por ela ser poderosa, ela trazia à existência aquilo que não existe, e quando Deus fala, aquilo que não existia começou a existir. Então esse era o Deus que Moisés estava trazendo para o povo. E uma outra coisa que nós podemos observar ali no texto do capítulo 1 é que Deus, ele é um Deus de relacionamento, que ele se relacionava com a sua criação, um Deus de intimidade. Deus, ele saía de tarde, no finalzinho da tarde ia ter um relacionamento com o homem, ele ia estar ali íntimo com o homem, é um Deus que estava ali com a sua criação. Então o que Moisés estava querendo dizer? Que ele não era um Deus de longe, Deus que estava lá no céu ou em qualquer outro lugar e o homem aqui na terra. Não, Deus é um Deus de intimidade, que se relacionava com a sua criação, um Deus de perto. E uma outra coisa que Moisés estava deixando claro é que Deus era o Deus criador, que formou tudo, que formou até o homem, formou todas as coisas. A palavra criou também vai se repetir no Gênesis 1:1, vai aparecer, e Deus criou os céus e a terra. No princípio Deus criou os céus e a terra. E essa palavra Deus que ele usa ali é Elohim. Só que você pode pensar, no hebraico a palavra Elohim ela significa vários,
vários, como a pluralidade. E aí provavelmente pode ser que Moisés estava citando ali que Deus era esse Deus triuno, né? O 3 em 1, que era o Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. Mas quando você para um tempo para estudar a história lá atrás, você vê que outros povos também chamavam os seus deuses de Elohim. E aí você fala assim, Léo, então ó, tem uma pegadinha aí na Bíblia, né? Então não foi Deus que criou o negócio. Peraí, Moisés estava falando desse Deus. Ele começou, o Deus que se relaciona, o Deus que cria, o Deus que a palavra tem poder. E aí ele vai usando a palavra Elohim e tal. A hora que chega em Gênesis 2:4, na minha Bíblia Almeida, Revista Atualizada, que eu uso para ler, ela tá lá, e o Senhor Deus formou os céus, que criou os céus e a terra. E essa palavra Senhor Deus, ela tá Jeová, né? Mas só que o povo não falava isso, que é a palavra Yahvé. E ali, no original, a palavra que ele está usando é Adonai, ou seja, que é Elohim Adonai. E aqui tá a grande sacada do texto, porque Moisés está falando ali pro povo, está ensinando o povo, né? Os ouvintes originais, a galera que estava lendo aquele texto. E aí ele tá vendo, nossa, esse Deus que cria, esse Deus que ama, esse Deus que relaciona, esse Deus que põe a sua mão, né? Esse Deus de perto. Cara, quem é esse Deus? Gênesis 2:4, Elohim Adonai. Cara, olha que fantástico. Moisés dá a chave, ele coloca a assinatura de Deus na história, que é esse Deus que criou, um Deus de pertinho. E é esse Deus que é o Deus do povo de Israel. Você está entendendo? Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós precisamos entender quem é o nosso Deus, gente. Nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus de perto. Eu tenho uma história, né, para falar para você, que quando eu fui para minha escola, para minha ETED, né, Escola de Treinamento Discipulado da Jocum, quando eu cheguei lá, eles praticavam um negócio chamado de princípios de intercessão. E eu olhei para aquilo tudo, né, todo mundo parava para ouvir a Deus e tal, achei legal, mas com o tempo eu falei assim, cara, como que é isso, né? Todo mundo tá ouvindo Deus e eu não. E aí eu comecei a achar meio estranho, eu fui até procurar um líder nosso lá e eu falei para ele, cara, não é possível, deve estar todo mundo mentindo, por que todo mundo ouve Deus e eu não? E ele falou, não, Léo, calma, não é assim, né? E ele me orientou melhor e eu comecei a praticar aquilo com mais frequência, com calma no coração, e as coisas foram melhorando. Eu comecei um processo de ouvir Deus. E até que chegou num dia, numa aula, foi esse tempo assim que me marcou mesmo, foi na aula de renúncia de direito. O professor, antes de terminar a sua aula, antes do último dia, ele pediu para nós orarmos, para buscarmos em Deus um nome de uma pessoa e um objeto para a gente renunciar, exercitar a renúncia e a generosidade. E aí eu fui, né, orei e tal, e Deus trouxe para mim o nome da pessoa e também o objeto, e era o meu celular, e era o celular de 4 capinhas, um Moto G, super legal, super novo, né? E aí chegou no dia da aula e ele falou assim, gente, eu quero ainda desafiar vocês ainda mais. Então, ao invés de vocês entregar esse objeto para essa pessoa, que você deixe aqui em cima da mesa. Eu falei, não é possível, cara. Todo mundo quer pegar um celular, todo mundo quer ganhar um celular, não vai dar certo isso. Mas eu falei assim, não, eu vou trabalhar isso, eu vou exercitar ainda mais a renúncia. E deixei lá o celular na mesa e fui no meu lugar, sentei, fui orar. A hora que eu levantei os meus olhos e olhei na frente, né, pra ver o celular não estava mais lá. Aí eu olhei pro Edson, que era o menino que tinha vindo na minha mente. E adivinha? Ele também não estava com o celular. E aí eu fiquei muito irado, eu fiquei muito bravo. Eu falei assim, aí, tá vendo? Não deu certo, esse negócio não funcionou. E aí foi onde eu subi pro meu quarto, os meninos começaram a compartilhar, comigo deu certo. Eu olhei, legal, que bom pra vocês, porque comigo não deu nada certo. Nisso entrou um menino e falou assim, Léo, tem uma menina te chamando lá embaixo, vai lá falar com ela. Aí eu desci correndo e fui falar com ela, era a Aline. A Aline tava com o celular na mão e ela falou assim, Léo, esse celular chegou até mim, mas eu fui orar e eu não entendi de Deus de ficar com ele, e eu quero te devolver, né, e você já renunciou, você pode fazer o que você quiser com ele. E aí eu olhei, eu sorri pra ela e falei assim, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu subi pro quarto e falei, galera, o celular chegou de novo, voltou na minha mão. E eles falaram, que legal. E eu olhei pro Edson e falei assim, Edson, esse celular é teu. E dei na mão dele. No mesmo instante, o Edson desabou a chorar. E aí eu chorei também, de ver ele chorando. E aí ele começou a falar comigo, falou assim, Léo, era um sonho meu de comprar esse celular. Antes de vir pra ITED eu queria, mas eu não tive dinheiro e condições de comprar um celular como esse. E eu até senti de ir lá e pegar o celular, mas eu fiquei meio incomodado e eu não fui, fiquei meio com vergonha. E agora o celular chegou até mim. Cara, o que eu quero dizer com esse vídeo é que o nosso Deus, ele é um Deus pessoal, ele é um Deus de detalhes, ele é um Deus totalmente relacional. Assim como Deus, ele deu os detalhes do tabernáculo para Moisés, que ele deu os detalhes da arca para Noé, ele também quer dar os detalhes dos planos dele para a sua vida.
Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, não perca os próximos, que nós vamos falar, se aprofundar ainda mais sobre como ouvir a voz de Deus. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal e também comenta aí, comenta uma experiência sua, ou se caso você tenha alguma dúvida, pergunta pra mim que eu vou adorar ler o seu comentário e responder cada um deles, beleza? Então, Deus abençoe, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.